Então, hoje eu quero falar com você aqui no livro de Levítico, capítulo 14, sobre uma passagem bem importante da lei, onde Deus está estabelecendo uma regra para todos os israelitas. Eles estavam entrando em casas quando eles possuíssem a terra de Canaã. E lá eles tinham casas prontas, cidades que eles venceriam e ficariam com elas, e que eles construiriam. E daí Deus está dizendo que eles deveriam ficar dentro dessas casas, eram casas feitas de barro, tijolo, e rebocadas com barro, e quando eles observassem que na parede daquela casa, eles tinham que ficar olhando, aí se eles observassem que na parede daquela casa começou a surgir uma mancha, eles eram obrigados a chamar o sacerdote. O sacerdote ia deixar a casa isolada 7 dias. Se em 7 dias não for resolvido, o sacerdote mandava arrancar as pedras da parede, o reboco, raspar a parede, tirar essa mancha e colocar pedras novas e fazer um reboco novo. Tinha que ser arrancado aquilo. O que eram essas manchas? Essa mancha era o começo de uma doença chamada lepra. Ela pegava em objetos. Se a pessoa não cuidasse, ela tomava conta de tudo, contaminava a casa, e não apenas a casa, mas os moradores. E se a lepra continuasse na casa de uma pessoa, ela, diante da lei, era cerimonialmente impura. Ela não podia entrar na presença de Deus. E hoje eu quero falar contigo sobre isso. Se na nossa casa existem manchas, comportamentos, atitudes que podem nos fazer tornarmos impuros, que pode acabar nos distanciando de Deus, como na casa do povo de Israel. Deus falava para aquele povo que se eles olhassem nas paredes e identificassem qualquer mancha, eles tinham que resolver aquilo de uma vez. Se em 7 dias não parasse, tinha que arrancar o tijolo. Irmão, a casa era boa, ela não tinha nada. Mas daqui a pouco aparecia uma mancha. Então o que nós temos que cuidar? Estamos andando com Deus, às vezes servindo Ele. Agora eu tenho que começar a cuidar o que está entrando na minha casa. Às vezes está entrando uma coisa na minha casa que vai me tornar impuro e que vai me afastar de Deus. Deus disse que eles tinham que arrancar. Se em 7 dias não fosse resolvido, eles tinham que tirar aquela pedra. Você sabe que tem amizades que não vai ter solução. Você vai ter que arrancar e jogar fora. Porque às vezes aquilo vai me tornar impuro diante da presença de quem? Então vamos começar a leitura. Versículo de número 33. Levítico 14, 33. Eu quero que todo mundo leia. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que uma praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado, porque essa praga ela contaminava tudo que havia dentro de casa. E diz mais aqui, começava a passar para todas as coisas. E depois virá o sacerdote para examinar a casa, e vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa ela tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, diz o texto bíblico, então o sacerdote, ele sairá daquela casa para fora da porta e fechará a casa por 7 dias. Depois, voltará o sacerdote ao 7º dia e examinará. Se ele vê que a praga nas paredes da casa se tem estendido, ou seja, cada vez está crescendo e aumentando, então o sacerdote vai ordenar que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E diz mais o 41. E fará raspar a casa por dentro e ao redor. E o pó que houver raspado, eles lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois eles tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras. E outro barro se tomará e a casa fará o que com a casa, pessoal? Se rebocará. Agora presta atenção e vamos começar. Primeiro, o povo de Deus aqui no livro de Levítico, eles não poderiam viver em lugares onde houvessem manchas na parede. Essa mancha era uma espécie de uma lepra. Todas as pedras contaminadas, acabamos de ler no texto bíblico, deveriam ser removidas. E é uma coisa que nós temos que começar a observar hoje, trazendo isso aqui para o mundo espiritual. Se o povo não podia habitar numa casa assim, por que nós habitamos? Será que Deus vai habitar? Às vezes, quando começamos a olhar para a nossa vida, nós temos 2 tipos de casa. A espiritual, que é o coração,
E hoje eu quero que você examine as paredes do seu coração. E veja se não estão entrando coisas que vão transformar você numa pessoa impura, que não vai conseguir chegar diante de Deus, não vai conseguir sentir a presença dele, que vai perder a comunhão que um dia você teve. Porque às vezes tem coisinhas pequenas que estão entrando e nós não estamos observando. Mas elas começam pequenas e se nós vamos passando por ela, porque tem cristãos que são assim, eles começaram bem com Deus. Só que com o tempo tudo foi ficando normal para a pessoa. A pessoa foi aceitando, foi acostumando com coisas que desagradam a quem? A Deus. Que vão nos tornando impuros. Aquilo ali vai nos afastando, vai distanciando da presença de Deus. Às vezes a pessoa diz, pastor, por que eu não consigo mais orar como eu orava? Tu já olhou para dentro do teu coração? Talvez ele não é mais como um dia ele foi. Por que eu não consigo mais buscar como eu buscava? Eu não tenho vontade de ler a Bíblia como eu tinha. Eu não tenho mais aqui, eu não consigo mais. Porque às vezes foram entrando coisas no coração. E se olharmos as paredes espirituais do nosso coração, tem uma manchinha aqui, uma manchinha lá, uma coisinha aqui, outra lá. Então nós temos a casa espiritual, que é o coração, onde Deus gostaria de habitar. Mas se ele estiver impuro, Deus não pode entrar. E existe a casa física. São as 4 paredes onde moram os meus familiares. Eu também não posso deixar com que o inimigo comece a entrar com essas manchas que vão tomando conta da família inteira. São comportamentos, são gestos, são atitudes, algumas coisas que nós vamos adotando que desagradam a Deus, que nós temos que tirar da nossa vida pessoal e temos que tirar da nossa casa, família, porque a nossa casa deve ser um lugar que reflete a presença de Deus e não um lugar impuro, onde a presença dele não pode habitar. Ao contrário, eu quero ganhar minha família. Então, eu tenho que começar a observar minha família. Não podia ver dentro da casa dos israelitas algo que não agradasse a Deus. Olhe para mim. Dentro da sua casa tem alguma coisa que não agrada a Deus? Que você sabe que é errado você está fazendo? Pare para pensar sobre isso. Como que está a minha casa física, onde habitam os meus familiares, e a casa espiritual? Às vezes está impregnada com coisas que não são dele. O que tem lá dentro? Eu tenho que começar a observar. E eu preciso tomar atitudes. Vamos começar pela casa física. Às vezes na casa física, onde que tem uma mancha? Às vezes a mancha pode estar no quarto do casal, porque estão começando a ter práticas que não agradam a Deus, o casal. Ô pastor, mas eu sou casado, eu faço o que eu quero. Não, você é casado, você não pode fazer o que você quer. Porque a Bíblia diz que quem pagou um alto preço pela minha vida é o Senhor, então a minha vida pertence a Ele e eu devo prestar conta para Ele de tudo que eu faço. Ah não, mas eu sou casado. Não, você é casado, eu sei, Deus criou o momento do casal para o casal. Só que Deus criou as coisas certas para os lugares certos. Pastor, mas daí vai vir o meu marido e vai dizer que ele é o dono do meu corpo. Aí você tem que olhar para ele e dizer assim, que antes dele ser dono do seu corpo, o primeiro dono é o Senhor Jesus. E ele é o mais importante em tudo. Então existem coisas certas e erradas. Cuidado. Venerado é o leito sem mácula. Cuidado para não ter uma mancha ali. Às vezes pode não ser no quarto onde mora o casal que tem a mancha. Às vezes pode ser no quarto do seu filho, da sua filha. Como assim, pastor? Às vezes tem coisas erradas acontecendo ali que você não percebe. Por exemplo, o meu pensamento e o que a Bíblia fala é que enquanto a pessoa não é casada, não deveria ficar no quarto sozinho. Se você permite isso, você está errando. O seu filho ou a sua filha, namorado ou noivo, não deveria ficar no quarto sozinho com o namorado ou com o noivo. Ah, mas ele vai casar. Não, casou. Não é casado. Ainda é namorado e noivo. Onde deveria ficar? Na sala, diante da supervisão de todos, diante dos olhos de todos. Não deveria estar no quarto. Às vezes você está deixando os dois dormirem juntos sem serem casados e estão no pecado dentro da sua casa. Olha a mancha. Sua casa está ficando um lugar impuro. Você conhece a palavra de Deus, você sabe que é errado, tem intimidade sem casar. Você está permitindo. Não peça para Deus abençoar o que você já está começando a fazer errado. Tem que fazer certo. Como é que eu quero que Deus abençoe o que está errado? A gente tem que fazer o que é certo. Às vezes está lá, pastor, às vezes pode estar na minha cozinha, porque eu deixo o meu familiar colocar bebida dentro da minha geladeira. Eu deveria chegar para os meus familiares e dizer, essa casa é de uma pessoa que serve a Deus, e na minha casa eu não concordo com isso, porque isso não agrada a Deus. Na nossa casa tem que ter horário, irmão.
Tem que ter horário. Horário é por respeito, por educação. Mesmo que seja namorado ou noivo, não casou. Então é até 10 horas. Bateu 10 horas, cada um para sua casa, irmão. Isso se chama educação, isso se chama respeito. E isso tem que vir de berço. Antigamente, quando você namorava, você ficava até altas horas na casa dos namorados? Sim ou não? Meu irmão, tinha o dia do sofá e não era todo dia, não são casados. Querem viver todo dia como se fossem casados e às vezes você está cobertando isso. Diante de Deus você está errado. Querem viver como se fosse casado, não são, irmão. O dia de namorar vai quarta-feira na casa da pessoa, não sei qual outro dia, um domingo. Antigamente era assim, irmão. Ou você ia todo dia na casa da sua namorada. O sogrão ficava de olho. Se tu pegasse a mão dela ainda, ele estava de olho em você. Quando pegava a mão, ele já ia dizendo, Você dá aquela parada. Hoje em dia fica o dia inteiro junto, vão até a madrugada junto, saem junto, dormem junto, faz tudo junto. Eu acho que essa casa é do mundo, não é a casa de um cristão. Porque o cristão ele tem um respeito pelo quê? Pela palavra, tem um respeito pelas coisas certas, tem que ter horário, as coisas têm que ser organizadas. Antigamente era assim, as pessoas nem cristãs não eram, mas elas faziam isso pela boa moral. E a gente não pode permitir que a nossa casa comece a ficar manchada. Depois as coisas estão dando errado, tem um familiar que está doente, tem coisas que não vão para frente. Ô Deus, por quê? O homem colherá exatamente o que ele plantar. O que tem de errado na minha casa? Que manchas tem no seu lar? Aonde você vai ter que começar a limpar? Por qual parede você tem que começar? Por qual canto da tua casa você vai ter que começar a dar uma geral e tirar o que desagrada a Deus? Porque a mancha que está lá está transformando todo mundo que está dentro dessa casa numa pessoa impura aos olhos de Deus. Quando havia uma mancha na casa, toda a família tinha que sair. Todos tinham que consertar a mancha. Tem coisas que não dá para a gente ir deixando. Porque se a mancha depois de 7 dias não saísse, tinha que tomar uma atitude brusca. Tinha que quebrar aquela parede, arrancar as pedras, jogar tudo fora e reconstruir de novo. Tem coisa que a gente precisa tomar uma atitude, a gente não pode ir deixando. Essa é a casa física. E às vezes a gente está deixando coisas erradas ficarem ali. E na casa espiritual, que é o meu coração, às vezes as paredes do nosso coração estão manchadas com amargura. Às vezes a pessoa guarda mágoas de coisas do passado, de coisas antigas, de situações que passou que a pessoa nunca superou na vida. Primeiro ponto, como cristão, uma das coisas fundamentais para o cristão, ele tem que aprender a perdoar. E é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Houve uma verdadeira conversão? Quem é que reina na sua vida? O seu eu ou Jesus? Quando é o meu eu faço o que eu quero. Quando é Jesus que reina na minha vida, a palavra é o Senhor Supremo. Tudo que ela diz eu obedeço. Só que às vezes a gente olha para a vida de muitos cristãos e a gente vê que em várias áreas não obedecem à palavra de Deus. Fazem o que querem. Então não é Jesus que reina na sua vida, é o nosso eu. Jesus ainda está como em Apocalipse capítulo 3, eis que eu estou à porta e faço o quê? Porque na vida de muitas pessoas ele está do lado de fora. Ele falou para aquela igreja, eu estou do lado de fora batendo na porta, eu estou querendo entrar, mas o eu daquela igreja ainda estava vivo na vida deles. Está na hora da gente se render e dizer, Senhor, eu vou ser obediente à tua palavra. Eu quero fazer o que a Bíblia diz e não o que o meu eu quer, a minha vontade quer. Aí eu tenho que me perguntar, e as paredes do meu coração? Às vezes estão manchadas com amargura, muitas vezes estão manchadas com raiva, porque você não era talvez uma pessoa com raiva, de um tempo para cá você tem uma raiva. Pastor, minha vontade é explodir, voar no pescoço. Que isso? Que entrou no meu coração pequenas sujeirinhas que estão me atrapalhando, me afastando. Às vezes dentro da casa da pessoa já começaram as gritarias. Um grita com o outro. Qualquer coisa, um grita com o outro. Os filhos gritam com os pais. Isso é uma falta de respeito. Seu filho jamais deveria levantar a voz para você. Começam as gritarias e se você não dá um jeito, quando a mancha começa pequena, a Bíblia diz que ela vai crescendo e aumenta. Ou seja, o filho começou a ter um pequeno desrespeito, está deixando gritar contigo, desobedecer, daqui uns dias o seu filho vai bater a porta na sua cara. Tu vai falar alguma coisa para o teu filho, ele vai virar as costas, ele vai te deixar falando sozinho e vai bater a porta na sua cara. Olha, você me desculpa, mas eu acho que quando um filho faz isso, vira as costas, deixa tu falando sozinho, bate a porta na tua cara, é que ele perdeu o respeito por você. E se você não der um jeito nessa situação, isso vai continuar crescendo, daqui uns dias o seu filho vai te dar um tapa.
completamente não respeita você quando seu filho bater em você. Não te enxerga como autoridade. Só que nós temos que resolver essas manchas. Não podemos deixar elas irem crescendo na nossa vida. E daí as batidas de porta. Às vezes a nossa casa está cheia disso. Batidas de porta, discussão. E começa uma brigaiada, é o marido a esposa, é o filho a mãe o filho, o pai a filha. E um brigando com o outro, brigas constantes. E daí vão começando a entrar, porque essa praga, ela começa pequena. Esse problema do Levítico. Mas a Bíblia diz que ele vai se espalhando. E a Bíblia diz que um abismo chama o quê? E às vezes, dentro da parede do seu coração tem uma mancha. Qual é o nome dessa mancha? Mentira. Pergunta para o irmão do lado, você é uma pessoa que mente? Irmão, isso é uma mancha muito perigosa. Porque às vezes a pessoa mente. Principalmente quando ela não quer admitir um erro. Aí, para se safar daquela situação que eu tenho que admitir o meu erro, o que a pessoa faz? Isso mostra o quão longe de Deus essa pessoa está. Você pode estar sentado no banco da igreja, mas no reino dos céus você ainda não está. Está na igreja, todo mundo pode estar, porque a porta lá nos fundos é bem larga. E tanto é que tem duas ainda. Agora no reino dos céus é outra coisa. Então a mentira é uma mancha que está se espalhando no nosso coração. E quem é o pai da mentira? Irmão, isso não é uma coisa para o cristão, então nós temos que vencer isso. Temos que começar a fazer um autoexame, tanto na minha casa espiritual, que é o coração, onde Deus gostaria de habitar, como na minha casa física, filhos, familiares, marido, esposos, moradores. Cada lugar eu tenho que começar a entrar ali, observar as manchas que estão entrando, que vão me tornar impuro diante dos olhos do Senhor, que vão fazer a presença dele não habitar na minha casa. Depois a gente se mata orando para Deus salvar a nossa família, a gente diz, por que Deus não salva? Porque na igreja tu ora para Deus salvar. E na tua casa tu desobedece a palavra e abre a porta para o diabo entrar. Na igreja a pessoa expulsa o diabo, mas em casa ela abre a porta. E cada vez que ele volta com quantos? Piores do que ele. E daí a pessoa diz, pastor, eu não entendo que batalha, faz 20 anos, 30 anos, 40 anos que eu oro. Pois é. Será que não tem uma atitude que eu tenho que tomar, de fazer uma limpeza? De arrancar alguma coisa que pode estar lá dentro errado, que não agrada a Deus. Às vezes a mentira está entrando no nosso coração. O crente está mentindo. Não façamos isso, não agrada ao Senhor. O que mais? Murmuração. Às vezes a pessoa não percebe, mas ela reclama qualquer coisinha, ela está reclamando, murmurando, se queixando pelos cantos. E pior, às vezes vai se queixar em casa, se queixar para a família. Às vezes a pessoa fala mal da igreja, fala mal do culto que o pastor fez, da palavra que o pastor pregou, fala mal até da oferta que o pastor pediu. Ou seja, eu estou sendo um agente do diabo. Porque em vez de eu falar coisas boas da igreja, eu estou falando coisas... Aí quando você falar para o seu familiar, vão no culto? Eu não quero nessa igreja. Semana passada você estava reclamando que o pastor pediu oferta tal, fez isso. Então começa a entrar murmuração, reclama do emprego, reclama do colega. Irmãos, são manchas que estão entrando na nossa vida que precisam ser retiradas, não pode crescer. E é tão contagiante que você começa murmurando. Daqui a pouco quem é que está murmurando? Todo mundo dentro de casa. Então você tem que cuidar dessas manchas que estão surgindo como a fofoca. Às vezes quando a família senta para tomar um chimarrão, não é para falar coisas boas. Às vezes é para falar da Joaquina, da Maria, da vizinha, da prima, da tia, da fulana, da beltrana, da ciclana. É só para falar da vida dos outros. Ou seja, é algo que não deveria estar na vida do cristão. E isso está me transformando diante do Senhor numa pessoa impura. E se você não parar para perceber, está dentro da sua casa, está dentro do seu coração, está nas nossas atitudes, está no nosso dia a dia. Tem crente que adora essas coisas e isso precisa ser tirado. Às vezes começa aquela desunião dentro de casa. A pergunta é que manchas existem no meu lar que precisam ser retiradas? Do coração tem que ser retiradas. Por quê, pastor? Mateus capítulo 5, vamos lá. Tem que retirar do coração essas coisas também. E às vezes estão impregnadas no nosso coração. Mateus 5. Mateus capítulo 5. Então, o povo de Israel não podia continuar habitando uma casa onde houvesse manchas. Temos que olhar para as paredes da nossa casa e ver o que está errado lá. Começar a tirar o que está errado, o que não desagrada, o que não agrada a Deus.
fazer a coisa certa, porque eu só vou colher exatamente o que eu plantar. Começamos o ano, plante coisas boas, para que durante o ano você tenha uma boa colheita. Depois você vai ficar botando a culpa no diabo, de sementes ruins que você plantou. Mateus capítulo 5, todos acharam? Vamos ler o versículo 8? Lê com o pastor, por que o meu coração também, as paredes do meu coração precisam ser limpas? Porque diz o 8, vamos ler todo mundo junto em voz alta. O que diz a Bíblia? Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê, queridos? Porque eles verão. E como que estão as paredes do meu coração? Limpas? Ou estão sujas com a mentira, com a murmuração, com a mágoa, com a raiva, com ódio, com tantas coisas? Precisamos fazer uma limpeza interna. Eu preciso perdoar aquela pessoa, eu preciso tirar tal coisa de dentro de mim, eu tenho que quebrar essa maldição, esse hábito errado de reclamar, de mentir. Tem pessoas que a arma dela é a mentira. Sempre quando ela precisa se safar de uma situação ruim, o que ela faz? E mente na descarada, irmão. Olha nos seus olhos e mente na sua cara. Olhando nos seus olhos, você pergunta, é verdade? É verdade. Olhando nos seus olhos. Pastor, mas depois é só pedir perdão que Deus perdoa? Olha, nesses casos eu não sei. Porque foi intencional. Nesses casos eu não sei. Porque foi intencional e às vezes não foi uma, não foi duas, são várias vezes e é intencional. Não, pastor, mas eu me arrependi de todo o coração, mas fez de novo. Que arrependimento é esse de coração que faz de novo? Então temos que limpar o coração. Vamos ler de novo 8? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a quem? O irmão, depois a gente não está vendo Deus na saúde, não estamos vendo Deus na vida dos filhos, não estamos vendo Deus na vida financeira, não estamos vendo Deus no casamento, não estamos vendo Deus em algumas áreas. Às vezes pode estar tudo dando certo na sua vida, mas quando você vai orar, você não sente Deus, você não tem vontade de orar. Porque às vezes o diabo deixa tudo dar certo, deixa a família ser abençoada, a saúde ir bem, o financeiro ir bem, tudo ir bem, para você pensar, olha aí, Deus, estou tranquilo com Deus. Mas quando você vai orar, a presença não vem. Porque Deus não pode habitar num templo sujo. E às vezes as paredes do meu coração estão contaminadas. Eu tenho que limpar, tirar toda essa sujeira, para a presença de Deus voltar, o Espírito Santo voltar. Não há aquele envolvimento. Às vezes a nossa oração é aquela meia travada, sabe? Muitas vezes parece que a gente ora, mas será que Deus está me ouvindo? Aquela presença, aquela comunhão verdadeira não vem. Bem-aventurado quem tem o coração limpo, porque ele verá quem? Deus. Por que eu tenho que limpar o coração? Jesus vai nos mostrar o que tem dentro que nos contamina. Capítulo 15 de Mateus, vamos lá. Então, às vezes, eu tenho que fazer uma limpeza na minha casa espiritual, que é o coração, e na minha casa física. Pastor, mas eu sou o marido, então você tem a obrigação de botar regra e limpar a tua casa. Você é o homem, você é o cabeça, é o líder. Deus vai cobrar de você tudo que está errado na sua casa, mesmo que seja na vida de quem mora lá dentro. Pastor, eu sou a esposa. Você vai ter que usar de sabedoria, porque tu não é o homem, não é o líder da casa. Então você não pode chegar, não faça mais isso. Não. Você vai ter que conversar com o esposo, ter sabedoria para resolver essas questões. É uma posição diferente. Mateus 15, vamos lá. Todos acharam? Então tire o que está de errado da sua vida, da sua casa, que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus tem que ser tirado. Mateus capítulo de número 15. Comece as coisas de forma certa, para Deus fazer as coisas certas. Amém? Mateus capítulo 15. Antigamente o namoro era quarta e domingo, e era sentado no sofá da sala, e o máximo era segurar a mão. E não passava disso. E você é uma boa pessoa, você morreu por isso? Hoje em dia mal se conhece, já estão dormindo juntos. Hoje em dia é uma bagunça. Isso traz maldição. Vamos lá, Mateus 15, versículo de número 23. Perdão, versículo 19. O 19 diz assim, pessoal, Mateus 15, 19 diz assim, ó. Porque do coração, olha o que Jesus está dizendo, que não pode existir dentro do nosso coração tem que ser limpo, porque é o templo do Espírito Santo. Procedem o que, pessoal? Primeiro, os maus, e às vezes a gente está cheio de maus pensamentos. Eu tenho que buscar limpar o meu coração.
Tem pensamento de morte, pensamento de tristeza, pensamento até de pecados, de coisas erradas com outras pessoas. Mas por que eu estou cheio de maus pensamentos, irmão? O inimigo só entra onde tem porta aberta. A porta está fechada, o ladrão não rouba. O portão da casa está bem fechado, está tudo trancado a sua casa, não entra. Mas deixa a porta aberta, ver se não aparece alguém. Então eu tenho que observar, por que está tendo maus pensamentos? Às vezes tem uma sujeira no coração. Você tem que limpar. Tem coisas erradas acontecendo. Continua comigo. Maus pensamentos, tem que tirar isso, isso é ruim para nós. O que mais que vem do coração? Mortes. Temos que limpar o coração. Porque às vezes a gente deseja a morte de uma pessoa. Ai, pastor, aquela vizinha bem que podia ir. Né? Você não aguenta aquela vizinha. E às vezes você diz, por que não morre essa peste? Não, irmão, está amarrado. Deus, salva a minha vizinha. Ela precisa de Jesus, como todos nós precisamos. Pior do que isso, às vezes você fica pensando na morte do seu cônjuge. Ah, se o meu marido morresse, eu casava com o João. E isso não agrada a quem? A Deus. Isso não são coisas boas para um cristão ter dentro do coração dele. Isso a gente tem que tirar, irmão. Então você tem que limpar as paredes aí, porque elas não estão boas. Às vezes a gente está pensando coisas que não agradam ao Senhor. Isso não é de Deus. Pastor, eu estou até orando. Deus, ou o Senhor muda ou o Senhor leva ele. Tire isso do seu coração, porque isso não é do Senhor. Às vezes a pessoa pensando, se a minha esposa morresse, pai, eu casava com a Mariazinha. Não, irmão. Isso não é de Deus dentro de você. Você está desejando algo que desagrada ao Senhor. Continue comigo. Depois das mortes vem o que, pessoal? Adultérios. Irmão, o adultério não começa no ato físico. O ato físico da pessoa deitar com a outra é a consumação do adultério. O adultério começou dentro do coração, o adultério começou onde? Nos pensamentos. Você ficar desejando a pessoa, pensando coisas com a pessoa. Você foi dando brecha para o pecado entrar. O adultério começou ali, depois você vai seguindo os outros passos, até chegar no último passo, que é a consumação. Então ele começou no coração. Jesus está dizendo que esse coração está sujo. O que mais que tem aqui, pessoal? Prostituição. É ter atitudes sexuais ilícitas. O que é isso? Para o casado, é você ter intimidades dentro do casamento que não são do Senhor, que estão fora da palavra. Para o solteiro, é você ter intimidade com uma pessoa sem ser o quê? Casado, irmão. Isso está errado. Você é noivo, namorado, você não deve ter intimidade. Você conhece a palavra de Deus, você sabe o que a Bíblia diz. Isso vai trazer uma maldição para você. E não é só você praticar, é você permitir que pratiquem na sua casa. Você está sendo o crente Pilatos. Sabe quem é o crente Pilatos? O que fica em cima do muro, que não tem posição. Você está recebendo o pecado dessas pessoas na tua vida. Porque Jesus diz que a palavra é sim, sim. Ou você tem lado ou não tem. Qual é o teu lado? Ah, pastor, mas é que é a minha família. Então tá bom, você não é digno do reino dos céus. Porque Jesus diz que quem amar o marido ou a esposa, o filho ou a filha, mais do que ele, não é digno do reino dos céus. Tá bom, você já escolheu o seu lado. Não é o lado do reino de Deus, não é o lado de Jesus. Por isso que Deus não salva ninguém. Porque eu tenho que ter um lado, o meu lado tem que ser o da palavra. Olha, eu não admito isso dentro da minha casa, porque isso não agrada a quem? A Deus, irmão. Isso não agrada ao Senhor, está errado, e às vezes a gente está permitindo que isso aconteça. Não seja o Pilatos. Aquele que está vendo, faz vista grossa e lava as mãos, como se não visse. Não posso ser o crente Pilatos. Vamos continuar. Daí diz aqui, prostituição. Depois da prostituição vem o quê? Furto. O que é furtar? É pegar algo que não é meu. Quando seu coração está sujo longe de Deus, você vai pegar a oferta. Não vai devolver para Deus, vai segurar para você. Você vai furtar o dízimo. Você vai ganhar, vai pagar as contas, vai pagar tudo, e o dízimo não vou devolver. Ah, pastor Luiz, esse mês não deu. Pare de mentir. Duas coisas você fez. Furtou. Segunda, está mentindo para justificar um erro. Ninguém botou uma arma na sua cabeça e disse, não devolvo o dízimo. Eu escolhi fazer isso, aquilo outro com dinheiro, tal coisa com dinheiro, tal coisa com dinheiro, e dizer, Deus, não sobrou nada. Eu tomei uma decisão de pegar o meu dinheiro e fazer tudo com ele e deixar Deus aonde? Em último lugar. Então a pessoa começa a furtar. Isso mostra que o coração da pessoa está longe, a pessoa não devolve o dízimo, ela não faz as coisas corretamente, está longe de Deus, irmão. Você pode estar dentro da igreja, mas está longe de Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Amém? Porque às vezes você pode estar brincando e com Deus a gente não brinca. Errado. Uma vez numa igreja tinha um rapaz que tocava bateria e ele estava no pecado.
E ele não largava o pecado, o pastor pregava, e Deus usava o pastor para pregar sobre alguma coisa errada. E ele continuava errado. Teve um dia que ele estava tocando bateria assim com a banda, e o pessoal viu que saiu do ritmo. Ué, tu. Ele estava caindo para o lado. Com Deus a gente não brinca. Se você estiver errado, tem que limpar o coração, tem que pedir perdão, tem que tirar as coisas erradas. Não brinque com o Senhor. Às vezes a pessoa está errada, ela vai participar da Santa Ceia. Não brinque com Deus, irmão. Não faça brincadeira com Deus. As coisas de Deus são muito sérias. Ele é misericordioso, ele vai deixar você ficar um tempo errado, sabe? Ah, mas não está dando nada. Não, não é que não está dando nada, é que você está na misericórdia, mas vai chegar uma hora que ela termina. Porque não há arrependimento. A misericórdia é para quem se arrepende. Só que se não houver arrependimento, vai chegar a hora que a misericórdia termina e vai vir o juízo. E daí as coisas começam a acontecer. Deus, por que eu estou passando, irmão? O homem vai colher exatamente o que ele plantou. Hoje é o dia de fazer uma revisão na nossa casa, pessoal e familiar, na nossa vida e no que tem dentro do nosso lar. Hoje é o dia de você fazer uma revisão. Se tiverem coisas que não agradam a Deus, hoje é o dia de você tomar a decisão de consertar isso. O furto, a pessoa começa a furtar, ela já não devolve mais o dízimo para Deus, deita no travesseiro como se nada tivesse acontecido, o coração não dói mais. O que isso mostra? Estamos longe de Deus, meu coração não dói, eu não fico triste. Para mim é normal, eu continuo como se nada tivesse acontecido. Sabe quando que você fazia isso? Quando você estava no mundo. O coração não doía, a gente não sentia. Só que eu estou dentro da igreja, mas eu estou igual como se eu estivesse aonde? Não dói mais, eu não sinto mais, não me machuca mais, eu não fico mais triste. E isso é triste. Eu estou ficando morno na presença do Senhor. Vamos continuar. O que mais que Jesus diz? Depois dos furtos vem os falsos testemunhos. Pastor, o que é o falso testemunho? É uma mentira, irmão. Falso testemunho é uma mentira contada. E a mentira não é de Deus. E às vezes a pessoa mente. Quando é que a pessoa mentia? Quando ela estava onde? Irmão, às vezes nós estamos na igreja, mas estamos voltando, parece ser aquela pessoa do mundo. Está na hora de tirar essa sujeira que está aí dentro de você. Fazer uma limpeza. Voltar a sentir aquela presença de Deus lá do início. A mentira. Depois da mentira vem o que é o final? E as blasfêmias. Blasfemar não é apenas falar mal de Deus, mas é escarnecer, debochar, falar mal de qualquer coisa. Igual eu posso blasfemar de Deus, eu posso blasfemar de qualquer coisa, eu posso blasfemar do que representa Deus. Não devo fazer isso. E às vezes estamos fazendo. Agora olha o que Jesus vai dizer no 20. Se isso aqui está dentro do nosso coração, temos que fazer uma limpeza no coração. Porque se ele não estiver limpo, eu não vou ver Deus. Como é que diz o 20? Vamos juntos, queridos. O 20 diz assim, ó. São essas coisas, olha o que a sua Bíblia diz, que fazem o quê? Que contaminam o homem. Então isso está me contaminando, vai contaminando a minha família, porque um vai passando para o outro, vai me tornando impuro diante do Senhor. E olha o que ele diz, mas o comer sem lavar as mãos, e isso não contamina quem? Então Deus está dizendo, ao invés de ficar preocupado com o teu exterior, Deus está dizendo, você tinha que cuidar do que tem dentro de ti. Porque às vezes eu estou preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão ver, mas estou esquecendo que quem vê aqui dentro é quem? Então às vezes eu quero mostrar para todo mundo que está bem, mas lá dentro está longe de Deus faz tempo. Do lado de fora a gente quer mostrar que estamos tranquilos com Deus, mas do lado de dentro, Deus está vendo que está podre. Então Jesus está dizendo, às vezes a gente está preocupado com lavar as mãos, mas nem lavamos o coração, que deveria estar limpo para que a presença de Deus habitasse. Revisa o seu coração, a sua casa. O povo não podia ficar se tivessem manchas naquela casa. E às vezes as paredes do nosso coração estão todas manchadas. E a casa física também tem que ser revisada. Mateus 12. Sobre a nossa família, quem mora lá dentro. Não pode ter dois reinos dentro da sua casa. E às vezes dentro do nosso lar tem dois reinos. E nós estamos permitindo o reino de Deus e o reino das trevas. As coisas de Deus, mas as coisas erradas. E nós não estamos fazendo nada. Estamos sendo Pilatos, aquele cristão omisso. Aquele cristão que quer lavar as mãos, não quer ter problema com ninguém, que não tem lado, não tem posição. Irmão, o reino de Deus não é para quem é omisso, para quem está em cima do muro. O reino de Deus é para quem tem lado. Porque Jesus disse, ou é sim, sim, ou não, não, irmão. Vamos lá. O crente tem que ter uma palavra só, uma conduta só, um comportamento só. Não adianta na igreja eu ser uma coisa e em casa nós temos o quê? Outra. Vamos lá. Mateus 12, todos acharam? E às vezes a nossa família não vem por causa disso. Tem que ser sim, sim. O que você faz
É aquilo que você fala, Mateus capítulo 12. Versículo 25, o que Jesus disse? Vamos lá. Hoje é o dia de fazer uma revisão, fazer uma limpeza, tirar as manchas, pedir para o Senhor, Senhor, manda o mangueirão do céu aí, pode passar. Arranca o que não é teu, manda aí, manda fogo, queima. Aí diz o 25, Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes. O que ele diz, queridos? Todo o reino dividido contra quem? Ou é o reino de Deus ou das trevas, não pode ser os dois. Ou eu ando com Deus ou não ando. Ou dentro da minha casa quem manda é Deus ou quem manda é o diabo. Os dois senhores não podem servir. Jesus disse, ninguém pode servir a dois. Não dá. Ou eu sirvo o Senhor ou não sirvo. Aí ele diz, um reino dividido contra si mesmo, ele é devastado. E toda cidade ou casa, que é uma casa o quê? Não, pastor, eu pratico o reino de Deus aqui. Os meus familiares têm a vida deles, o quarto é dele, ele faz o que ele quer. Não, o quarto é meu, a casa é minha. Quem paga essa casa é quem? Sou eu. Quando o meu filho ou a minha filha crescerem e tiverem a casa deles, eles fazem o que quiser. Essa geladeira é minha, eu sou de Deus, eu te amo, mas aqui não entra tal coisa que é errado. Aqui eu sirvo a quem? Essa casa tem regras, é a minha casa, mas eu não gosto. Poxa, fazer o quê, né? Eu te amo, mas é a minha casa e você tem que obedecer. Ah, mas eu não quero, então você quer fazer o que você quer, você tem que ter a sua casa. Na sua casa você faz o que você quer e presta conta para Deus se você quiser fazer. Mas na minha casa a gente serve a quem? A Deus, irmão. Vamos lá. Aí diz aqui, ou a casa dividida contra si mesma, o que a Bíblia diz? E às vezes está dividido, porque nós estamos permitindo que coisas que não são de Deus entrem. Está começando a ficar manchado, e aquilo ali está crescendo, cada vez está aumentando, está piorando, começou como uma coisinha pequena, mas nós não nos posicionamos e está chegando a um ponto extremo, que está fazendo todo mundo dentro daquela casa se tornar impuro diante dos olhos de Deus. Não era só um da família que tinha que sair. A Bíblia diz que todos tinham que sair e todos tinham que arrancar as pedras da parede que estivessem contaminadas. Olhe para a sua vida, olhe para o seu coração, veja o que tem que arrancar que está tornando você impuro, que está fazendo com que a presença de Deus se afaste, não fique, Deus não venha. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu não consigo orar muito. Olha para o teu coração, olha para a tua casa. Você já vai enxergar os motivos. Eu não consigo buscar como eu tinha que buscar. Está aí o motivo. Por que eu não tenho mais vontade de buscar como eu buscava? Às vezes a pessoa mente. A pessoa, o coração não dói mais, é que nem quando ela estava onde? No mundo. Pastor, não sei, não tenho mais. Mas por que você não tem mais? Você está observando seu comportamento? Como é que você vai ter? Tá? Às vezes tem comportamentos seus que é igual quando você estava no mundo. Como é que você quer ter vontade de buscar Deus? Se as coisas do mundo atraem você, enchem você, as coisas do mundo viraram normais para nós, a gente esqueceu de onde somos. Às vezes não é mais Jesus que reina na nossa vida, ele está do lado de fora. Quem está reinando é a nossa vontade, ou às vezes quem reina é a esposa, é o filho, a filha, ou às vezes é o nosso eu. Então precisamos fazer uma limpeza hoje. Hoje é o dia de dar uma olhada para dentro do coração, para dentro das paredes da nossa casa, e começar a pedir, Jesus, me dá os teus olhos, porque eu quero enxergar o que o Senhor está enxergando, e eu quero tirar tudo aquilo que está começando a crescer na minha casa, mas são coisas que afastam o Senhor, porque eu quero que a minha casa seja uma casa limpa, seja um lugar onde Deus pode estar, pode habitar, onde a presença dEle pode começar a tocar todo mundo que mora ali dentro. E um a um vão começar a ter um encontro com Deus, se a presença de Deus estiver dentro da minha casa. Agora, se a presença de Deus não está na minha casa, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Vai demorando para eles serem tocados pelo Senhor. Às vezes é pela misericórdia. Limpa, tira o que está errado. Olhe para a sua casa e pense, que manchas existem no meu lar que precisam ser retiradas. Vamos ficar de pé. E no coração... Olá, que prazer ter você aqui no meu canal no YouTube. Olha, não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as mensagens que serão postadas no canal. E eu peço que, se você não é inscrito, você venha se inscrever no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas com essa mensagem. Um abraço.